Eu sou a Tati Tanaka, fundadora do projeto Lembrancinhas Passo a Passo. E nesse workshop, nessa série de 3 vídeos, eu vou te ensinar como você vai montar um negócio de lembrancinhas começando do zero mesmo, e com um baixo valor de investimento. E esse negócio ele é altamente lucrativo e você vai poder administrar de qualquer lugar da sua casa, de alguma empresa, num cantinho no quarto, num cantinho na sala, basta você ter uma boa conexão da internet. Eu sei que parece muito bom para ser verdade. E se não tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse visto acontecer com várias outras pessoas, eu também ia ficar receosa e com o pé atrás. Vem aqui para a tela do meu computador, eu vou te contar um pouquinho da minha história e eu vou para que você entenda como que eu cheguei nesse método que eu vou te passar nessas 3 videoaulas totalmente gratuitas do nosso workshop Lembrancinhas Passo a Passo. Vem cá para o meu computador que vai ficar mais fácil de você entender. Vamos então dar continuidade aqui pela tela do computador, porque fica muito mais fácil de você entender e compreender a minha história, um pouco da minha história, para que você entenda como que eu cheguei no método Lembrancinhas Passo a Passo, como que eu consegui conquistar muitos clientes, como que eu consegui me consolidar, como que eu consegui chegar então a essa metodologia. Quando eu me mudei para Campinas, eu tinha acabado de me formar. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Eu sou da turma de 2001, 2005. E quando eu me formei em 2005, eu me mudei para Campinas e fui trabalhar lá, fui buscar novas oportunidades. E aí eu cheguei em Campinas, uma cidade bem diferente de Piracicaba, e eu entrei trabalhar numa multinacional no ramo de telefonia. E foi lá que eu cresci e construí a minha carreira de sucesso, foi lá onde eu tive maior reconhecimento na parte minha profissional. E aí eu comecei lá como uma simples atendente de call center e eu sempre fui muito dedicada. E eu passei, depois de algum tempo, logo, foi rápido, menos de um ano, eu passei como gerente de vendas e eu tinha uma equipe com mais de 30 vendedores, né, que eles ficavam espalhados aí entre 9 cidades da região de Campinas. E o meu salário na época, ele era suficiente para me manter, ele era suficiente para me dar uma qualidade de vida muito legal. E eu estava realmente no auge da minha carreira, né? E no auge da carreira eu conheci o meu marido lá em Campinas, ele também estudava lá na época, a gente acabou se conhecendo. E pouco tempo depois a gente se casou, né? E 2 anos depois, nesse meio tempo, nesses 2 anos, a gente optou por ter um filho. A minha renda com a renda dele a gente estava super tranquilo, né? E eu trabalhei durante toda a minha gravidez. E quando foi chegando próximo do final da minha gestação, eu percebi assim que trabalhar de 10, 12 horas por dia não seria mais conveniente, né? Depois de ter um filho. E aí essa rotina ela não ia se encaixar na minha vida, né? E foi nesse momento que começou toda uma dúvida, toda uma angústia. Eu não sabia se eu parava de trabalhar, se eu não parava de trabalhar. Eu não queria abrir mão do meu trabalho, eu não queria abrir mão da minha independência financeira. Só que os valores que eu tinha aprendido, né, desde criança, com toda a base familiar que eu tive, ficavam conflitando, né, com os meus planos profissionais. E eu passei noites em claro pensando no que eu ia fazer, e no fim das contas eu cheguei à conclusão de que valeria a pena dar um tempo e me dedicar à maternidade. Afinal, era um sonho que eu estava realizando, eu era jovem, eu poderia voltar ao mercado de trabalho. Nessa época eu tinha 28 anos. E eu jamais ia me perdoar se eu visse meu filho sendo largado em uma creche, tendo cuidados com uma pessoa que eu não conhecia, uma desconhecida. Então isso para mim pesou na época muito mais do que continuar a minha vida profissional. E aí eu tive o apoio do meu marido, eu tive o apoio da minha família, e que me fez tomar essa decisão. E além disso, seria legal eu parar de trabalhar. Eu trabalhava desde os meus 16 anos. Eu paguei a minha faculdade, eu trabalhei como operadora de caixa, atendente de call center, como atendente de clínica odontológica. Então, eu comecei muito cedo e eu estava precisando dar um tempo. Eu acho que tinha chegado o momento realmente de eu dar um tempo, né?
E aí, pouco tempo depois que o Nicolas nasceu, meu filho nasceu, os primeiros meses da maternidade, eles foram mágicos e eu acabei esquecendo realmente toda aquela vaidade da vida profissional, né, que a gente tem. E o meu marido, ele tinha um bom emprego na época e a gente conseguia ter uma vida razoavelmente confortável, nada de luxo, mas assim, a gente conseguia se virar. E aí, nesse meio tempo, o meu marido, ele precisou se dedicar um pouco mais no trabalho, ele estava pleitando uma vaga, né, para mudar de cargo. E ele passou a ficar muito tempo na empresa e eu passei a ficar longas horas sozinha em casa, ele chegava muito tarde. E naturalmente eu passei a me sentir triste, eu comecei a me sentir muito mãe, eu comecei a me sentir muito dona de casa, eu tinha perdido a minha independência financeira, eu tinha perdido muita coisa, eu era uma pessoa totalmente independente. E você ficar em casa sozinha, cuidando de um bebê, eu não sei se você passa por isso ou já passou. É uma mistura, né? De amor, de dor ao mesmo tempo. É uma mistura porque você ama o seu filho, mas ao mesmo tempo dói. É uma coisa conflitante dentro da gente. E aí aquilo começou a me corroer por dentro. E nesse momento eu passei a sentir falta da minha independência, eu passei a sentir falta do meu trabalho, da minha vida como ela era antes. Eu sabia que isso não voltaria mais. Eu sempre fui uma pessoa pé no chão. E essa mistura de sentimentos que eu tava tendo começou a me colocar para baixo. Eu fiquei muito depressiva, eu brigava com todo mundo que estava ao meu redor. Eu comecei a brigar frequentemente com as pessoas, com meu marido, com a minha família, comigo mesma. E meu marido falava: Tati, não tem o porquê você tá assim, né? Eu sabia que estava tudo bem com a nossa família, mas eu não estava bem comigo mesma. Eu estava chateada comigo mesma das decisões que eu tinha tomado. E eu sabia que essa vida não voltaria mais, eu sabia o porquê que eu estava chateada, eu sabia o motivo, eu estava sentindo falta da minha independência. E aí eu comecei então a tentar fazer algo por mim, eu passei a buscar oportunidades de trabalho que me permitissem ficar em casa, trabalhar, cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Eu passei a buscar essas oportunidades. E essas oportunidades, eu fiz inúmeras pesquisas, eu tentei várias coisas antes de chegar na lembrancinha. E aí, no meio dessa pesquisa, eu fui convidada para o aniversário de 1 ano da filhinha de uma amiga minha, que ao mesmo tempo a gente teve criança quase juntas, né? E a festa dela estava maravilhosa, era uma festa toda rosa, com enfeites, laços rosa com tons de dourado juntos, sabe? Essa é uma foto fictícia, claro, eu não lembro, né? Eu não tenho essa foto, há 8 anos atrás eu não tenho a foto da mesa. Mas eu sentei próximo da mesa do bolo e eu comecei a reparar na qualidade, da riqueza daquelas lembrancinhas que estavam ali. Eram caixinhas de acrílico, eram tubetes, eram caixinhas de papel, tudo muito com lindo tom assim de rosa, um tom bebê, uma coisa dourada misturada com aquele cheirinho de doce, mas uma coisa assim encantadora. E eu passei a reparar naquilo e eu percebi que aquilo não demandaria um investimento inicial muito grande, um valor financeiro muito grande, e eu sou uma pessoa extremamente comprometida. E aí eu passei a pesquisar sobre aquilo. E a partir daquele dia eu passei a estudar, eu vi que o investimento inicial era baixo e que poderia ser um nicho que eu conseguiria trabalhar. Como eu sou publicitária de formação, eu já trabalhava um pouco com CorelDRAW, eu passei a pesquisar e aí eu usei a festa de 1 aninho do meu menino como meu primeiro portfólio. E apesar de eu ter aplicado todas as técnicas na festa do aniversário de 1 ano do meu filho, apesar de eu ter colocado tudo que eu aprendi, as lembrancinhas elas não ficaram com o aspecto da festa de 1 ano da filhinha da minha amiga. Tava faltando, né, alguma coisa. Eu me dei conta que eu não ia conseguir fazer aquilo sozinha. E naquela época, apesar de parecer pouco tempo, não se tinha tantas informações na internet como a gente tem hoje, assim como não haviam tantos cursos para a gente fazer, profissionalizantes, para que a gente aprendesse de fato a fazer as lembrancinhas. Foi a época do boom das lembrancinhas, né?
E aí, com muito custo, com muita dificuldade, errando e acertando sempre, eu consegui criar a minha própria metodologia para criar os produtos profissionais. E aí, em um determinado momento, eu passei a me dar conta que eu criava já produtos de qualidade profissional, eu comecei a vender em maior escala, e aí o meu negócio de lembrancinhas, ele deu muito certo, e a minha renda, ela já se igualava à renda que eu tinha como gerente de vendas, e a tendência era só crescer. E a nossa qualidade de vida, ela passou a mudar bastante, porque então nós agregamos o meu salário ao salário do meu marido, e aí essa soma foi muito boa, foi onde a gente passou a conquistar mais coisas. Hoje nós temos uma casa própria, meu filho estuda numa escola particular, e enfim, a gente tem a qualidade de vida que a gente sempre sonhou para nós hoje, né? Para nossa realidade está muito legal. E eu levei muitos anos, mas eu descobri o que era necessário para que chegasse a tais resultados. Não é ficar pescando conteúdos de baixo valor na internet, no YouTube, ficar implorando em grupos para te ajudarem. Essa é a forma mais trabalhosa de se aprender, e na maioria das vezes não se aprende. As pessoas se apegam muito a conteúdos de baixo valor e que demandam muito tempo, né, para que você aprenda de fato a criar o seu próprio negócio. Você acaba colocando empecilhos, achando que é muito simples, que é muito fácil, e acaba pescando esses conteúdos, e a hora que você vê, passou meses, passaram-se anos, e o seu negócio de lembrancinhas não sai do lugar. Então eu venho acompanhando, ajudando muitas pessoas, né, que me procuram e perguntam muitas coisas, e eu descobri que as dúvidas que as pessoas têm são praticamente as mesmas de quando eu comecei, né? Então as dúvidas mais frequentes eu vou falar para você agora. Por onde eu começo, qual é o melhor software, quais os tipos de impressora, quais são os primeiros materiais e ferramentas, eu preciso realmente de uma máquina de corte, eu tenho uma loja online ou uma loja no Elo7? E essas são as dúvidas mais frequentes que eu recebo das perguntas, né? Não sou eu, Tati, que eu tô falando, são as dezenas de pessoas que me procuram diariamente com essas mesmas dúvidas. Então eu tenho duas grandes boas notícias para você. Primeiro, você não está sozinha, né? Que bastante gente tem essas dúvidas. E segundo, existe uma metodologia que, com o auxílio de um software e algumas poucas ferramentas de trabalho, permitem te solucionar todos esses questionamentos, todos esses problemas. Então você deve estar se perguntando: como que eu chego a resultados como o seu no meu negócio ou no negócio que eu desejo montar? Bom, primeiro, você precisa entender que vai levar um tempo para que o seu negócio ele se solidifique, né? Para aprender algo novo, você vai levar um tempo, né? Você tem que entender isso, que leva um tempo de aprendizado, um tempo de maturação. E segundo, você vai precisar dominar um software, né? Um software de criação. Nada de ficar fazendo arte pelo celular, que isso não funciona, não agrada ao teu cliente, não te agrega em nada. Então você precisa dominar realmente um software. E terceiro, você precisa aprender a vender os seus produtos. Eu fiz uma série de vídeos no YouTube essa semana, né, de 3 vídeos de como aumentar as vendas. E eu percebi que as pessoas têm vergonha de vender o próprio produto. Então você também precisa aprender a vender o seu produto. E agora você deve estar se perguntando: quais são as ferramentas e os materiais adequados para se trabalhar com lembrancinhas, né? Eu utilizo o CorelDRAW, eu sou publicitária de formação, né? Eu me formei em 2005. E dentre todos os softwares de criação, esse, na minha opinião, ele é o mais completo. E a maioria dos softwares, eles são de edição de imagens, eles não são de criação. Tem uma grande diferença, né, entre edição e criação. Você precisa aprender um software de criação. Eu utilizo o CorelDRAW, ele é o mais completo. Tem outros, mas eu não indico, além deles terem uma interface mais difícil, né? Eles não são tão completos quanto o CorelDRAW. Eu utilizo eu gosto do X7, mas a partir do X5 já vale muito a pena, né? E com certeza, você dominando o CorelDRAW, você vai acabar
se destacando entre os seus concorrentes, porque a maioria faz por celular mesmo, ou fica pedindo para quem sabe, chega até a comprar arte pronta para poder vender. No próximo vídeo eu vou te mostrar quais são então as principais ferramentas que, unidas ao CorelDRAW, elas vão te ajudar a criar lembrancinhas de altíssimo nível profissional. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você agora, quero falar para você as 5 dicas fundamentais para você ter um negócio de lembrancinhas de sucesso. Porque antes de saber quais são as ferramentas, você precisa ter isso em mente. As 5 dicas então fundamentais, anota todas aí, pega um papel e anota. A primeira dica que eu te dou é tenha consistência. Consistência, ela é fundamental para qualquer negócio. Em geral, as pessoas têm pressa para obter resultados. Lembra que eu falei que você vai demandar um tempo, né, para você aprender? Mas é preciso entender que um negócio rentável e sustentável, ele é construído sim a longo prazo. Ser bem-sucedida exige você ter uma disciplina, exige você ter rigor, exige você ter essa rotina diária, né? Ser consistente você vai ter que aprender a estabelecer um ritmo de desenvolvimento de trabalho contínuo, de metas bem definidas. Você tem que definir quais são as suas metas, quais são os objetivos e se dedicar a isso, e quantas horas por dia você vai se dedicar ao seu trabalho e se dedicar realmente. A segunda é destaque-se. O ponto-chave é o destaque-se, não seja apenas mais uma no mercado, né? Se diferencie, faça diferença, seja diferente. Os bons empreendedores, eles são aqueles que se diferenciam no mercado de trabalho. Eles entregam um resultado superior àquele que foi prometido. Você tem que inovar. Surpreende o seu cliente sempre. Sempre vai surpreender o seu cliente com um resultado melhor do que o que ele espera. Em vez de você mandar apenas uma caixinha milk simples, coloca umas pérolazinhas, dá uma incrementadinha, não vai agregar muito custo seu fixo, mas vai deixar o seu cliente muito mais satisfeito, né? Então mime o seu cliente, ofereça um brinde. Em todas as minhas encomendas, eu coloco uma cartinha feita à mão para o meu cliente e eu sempre mando alguma coisa, um chaveiro, e os clientes ficam muito satisfeito. O cliente, ele tem que entender que ele é especial para você, ele tem que entender que ele é único para você, e você tem que tratar isso, cada cliente, como único. Essa é um grande diferencial. Desconto, não ofereça desconto, porque os descontos, eles não são mimos, né? Então seja paciente. Hoje em dia é a maior virtude e é menos praticada nos dias de hoje. A gente tem pressa e a gente quer tudo para ontem. Como eu falei um pouco anterior, lá no destaque, se tem a consistência. Um negócio rentável e sustentável, ele é construído a longo prazo. É preciso ter paciência e não desistir. O bom empreendedor, ele enxerga a luz no final do túnel. Claro que eu não estou dizendo aqui que o seu negócio ele vai demorar 1 ano para se solidificar. Isso vai depender de você. O tempo, quem vai determinar é você. É você com as suas escolhas, com as suas atitudes, com os seus direcionamentos. Um negócio online, ele tem um potencial para crescer bem mais rápido do que um negócio convencional. E sabe por quê? Porque diferente de um negócio convencional, que depende das pessoas que moram na redondezas, a internet, ela faz com que a localização dos seus clientes, ela seja irrelevante. O seu cliente, ele pode estar em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Paraná, em qualquer lugar do mundo. Isso não vai ser um empecilho para você fechar uma venda. Você vai enviar para o Brasil e mundo, entendeu? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para qualquer lugar. Essa é a grande mágica do negócio online. Você não está preso a um bairro ou a uma cidade. O negócio online, ele é amplo, você consegue atingir resultados incríveis. A quarta dica é: seja persistente. Entenda uma coisa, você vai falhar algumas vezes. O bom empreendedor, ele sabe se recuperar dos tombos e aprende com eles. Em média, um bom empreendedor, um grande empreendedor, ele chega a errar até 20 vezes. Isso não sou eu, Tati, são os dados do Sebrae que dizem isso. A gente tem essa tendência, o bom empreendedor, ele sabe sair desse sufoco, ele sabe levantar dos tombos e continuar em frente. Você tem que persistir. Tudo que você pensa, você atrai. Nos negócios não é diferente.
nem tudo são flores e fácil de alcançar. É preciso muita dedicação, é preciso ter muito capricho. Não esqueça, seja dedicado, procure melhorar continuamente. Pensamento positivo, desistir jamais. Não desista no primeiro tombo, não desista no primeiro não. O não você já tem, vai em busca do sim, né? E a última dica que eu quero dar para você é sempre cuide do seu cliente, construa um relacionamento com o seu cliente. Lembre-se que um cliente bem satisfeito, ele sempre vai voltar para comprar mais. O ramo da lembrancinhas é um tipo de ramo que fideliza o cliente. Ele comprou com você esse ano, ele vai comprar o próximo, ele vai comprar o próximo, ele vai te indicar. É um ramo que tem muita indicação. Você consegue construir uma coisa bastante sólida no ramo das lembrancinhas. Cria uma planilha com as datas de aniversário, com o que o cliente comprou, envia para o teu cliente as novidades da sua loja, não deixa que o seu cliente ele esqueça de você. Ele não pode esquecer que você está ali. E se ele souber, e se ele conseguir visualizar que ele é importante, se você conseguir mostrar isso para o seu cliente, que ele é importante e que você está cuidando dele, ele não vai te trocar por outra pessoa, ele não vai te trocar por outro vendedor. Além de você mimar o seu cliente, você tem sempre que trazer uma novidade. Envia uma newsletter, que a gente chama, né, com as novidades para o seu cliente e mostra que você está inovando, mostra que você está buscando algo a mais para o seu cliente. Então é isso, não deixa que o seu cliente ele esqueça de você, tá bom? Na próxima aula, nas próximas aulas eu vou te falar sobre qual a melhor impressora para se trabalhar, qual o melhor software que você deve dominar para poder trabalhar com papelaria personalizada e também quais são as principais ferramentas. Agora eu vou terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você gostou dessa videoaula? Se a sua consciência diz que sim, eu quero te pedir 2 favores. Primeiro, deixa um comentário abaixo dizendo o que você achou dessa videoaula. Eu vou tentar responder a todo mundo. Essa é uma forma da gente ficar bem mais próxima. E o segundo pedido que eu quero te fazer é: se você conhece alguém que queira trabalhar em casa e queira uma transformação positiva na sua vida, compartilhe esse vídeo. Quando você compartilha algo de valor para uma pessoa, acontece 2 coisas bem legais com você. Primeiro, a pessoa vai perceber o quanto ela é importante para você e vai ser grata para você por muito. E segundo, você vai se rodear de pessoas que têm o mesmo objetivo que você e vão poder crescer juntas. E se você não se lembrar de alguém agora, não tem problema. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, Instagram, Facebook. Marque aqui as pessoas para que elas também tenham uma transformação positiva com esse workshop. Então, até o próximo vídeo.